meus amigos e minhas amigas, sou Ricardo Ribeiro, hoje na apresentação de mais uma edição do jornal De Olho na Cidade. O SAMU da Baixa Mogiana comunica que o telefone 192 está inoperante. O telefone de atendimento 192 do SAMU encontra-se inoperante. Enquanto isso, você pode solicitar atendimento emergencial pelos telefones 1999-683-5681 ou 1999-687-5426. A gente pede aí para que os responsáveis façam o serviço aí de manutenção o mais rápido possível, né? Porque quando já se tromba com um acidente ou coisas assim, que a gente precisa do 192, vai decorar todo esse número para ligar? Então aí, fica aí a nossa dica para que seja o mais rápido resolvido, porque a gente está no pé. A produção, a edição e todo o pessoal aqui da MDTV e do Jornal De Olho da Cidade está de olho nisso aí também. Homem é preso por ameaçar de morte a mãe e a irmã. Um homem foi preso neste último domingo no Jardim Itapema, em Mogi Mirim. O suspeito havia ameaçado a mãe e a irmã dele de matá-las. Ele estava preso há 3 dias atrás por ter tentado assassinar o irmão. No momento da prisão, o homem estava bastante alterado e tentando invadir a residência onde a mãe mora. Pessoal, vocês viram a reportagem? Que absurdo! Aonde chegamos? Onde está a educação? Onde está o respeito? Vocês viram aí o rapaz? Ele ameaça de morte a mãe e a irmã. Tem alguma coisa errada acontecendo, gente, né? Ou não. Não é possível que é mais uma vítima da sociedade esse rapaz, para a gente não falar um outro nome que seja, né, prejudicial a esse elemento. O cara que ameaça a mãe e a irmã tem uma penalidade maior. Será que é por causa disso que eles fazem isso? Por não ter penalidade? Por ter leis brandas nesse assunto? Vamos continuar de olho, porque a coisa tá feia. Ladrões furtam objetos de alto valor em casa de Mogi Mirim. Dois homens e uma mulher furtaram bolsas, cintos e relógios de marcas consideradas de luxo de uma casa no bairro Jardim Elite, em Mogi Mirim, no início da tarde do último sábado. O prejuízo causado às vítimas foi de aproximadamente R$100 mil. Tá aí mais um acontecimento negativo na sociedade, né? Ladrões furtam na cidade de Mogi Mirim. Vocês viram a calmaria do acontecido? Os caras estão roubando de dia. Antigamente o roubo era à noite, a gente tinha medo do ladrão. Não que a gente não tenha hoje, mas na verdade a gente tem medo de tudo, né? O que está acontecendo, gente? Esse mundo está de ponta cabeça. Na verdade, eu acho que os ladrões fazem isso porque antigamente o ladrão tinha medo. Por quê? Que se pegasse o pau comia, a borracha comia no lombo e a lei era severa. Hoje é perigoso a polícia prender o ladrão, a gente saber quem é, você vai até a delegacia e o ladrão sai primeiro que você. Os direitos humanos já estão lá na porta, batendo, sai ele e você fica preenchendo o relatório, respondendo perguntas aí para o delegado, para os responsáveis. Onde vamos parar, gente? Vamos lá a matéria, né, que a gente passou aqui no jornal de ontem sobre aquele idoso de 95 anos. A gente tem imagens do momento do resgate aí. Calma, senhor, estamos chegando aí já. Fica tranquilo, vamos ajudar o senhor. Tô com um cachorro, tô esperando o colega chegar. Chegou, a Paula chegou, tô seguro. Calma, senhor, estamos chegando aí já. Ajuda lá. Não, pode. Fica. Pegou a HT?
As imagens aí foram cedidas pela Guarda Municipal, né, que fez o resgate aí desse idoso de 95 anos. A gente só ressalva aí que esse idoso, ele fugiu ou escapou ou coisa assim, num dia de visita lá onde ele estava internado sob cuidados aí. Aí a gente pensa, foi descuido de quem? Do porteiro, das enfermeiras, de quem cuida. Ele fugiu por quê? Não estava sendo bem tratado. Vamos apurar um pouco melhor esse caso, gente? A gente vai estar de olho, hein? A gente vai acompanhar o que houve, o que aconteceu e traz para você aqui no Jornal de Olho na Cidade. Idoso é encontrado sem vida às margens de córrego em Itapira. Idoso de 68 anos foi encontrado morto às margens do córrego na região do bairro Storlupe, em Itapira. O corpo foi encontrado pelos familiares na madrugada de sábado. Segundo a família, ela havia saído na sexta-feira de manhã dizendo que iria pescar, mas não retornou para casa. A família passou a procurá-lo e o encontrou falecido. O corpo não apresentava sinais de violência. A causa da morte ainda está sendo apurada. Um idoso, vocês viram na reportagem, 68 anos. 68 anos, a gente tem em casa aí muitos idosos de 68, um pouco mais de 68. Será que não vale dar um pouco mais de atenção aos nossos velhinhos, aos nossos idosos? Prestar um pouco mais de atenção, perguntar o que está acontecendo. Se ele saiu da casa para algum lugar por algum motivo, quando foram perceber, já encontraram esse senhor sem vida, ainda né, não tem a causa da morte, mas vamos dar um pouco mais de atenção a quem já nos deu atenção no passado? Fica a dica. Mais um caso de agressão aí, gente. Homem é preso por espancar e morder o nariz da esposa, agora em Mogi Guaçu. Um homem foi preso em flagrante na madrugada desta segunda-feira no bairro Nova Canaã, em Mogi Guaçu. De acordo com testemunhas, a mulher começou a gritar que estava sendo espancado e pedia socorro. A polícia foi chamada e, ao chegar ao local, o agressor assumiu as agressões e disse que fez para se defender. Ambos foram para a delegacia e o homem ficou preso com base na Lei Maria da Penha. Vocês acompanharam a matéria? Mais um caso de muitos que vocês já viram aqui no jornal, nas edições passadas. Tenho certeza que vão ver nas futuras, porque isso não para. Cara, esse feminicídio vai ficar até onde? Até quando? Está acontecendo, a coisa está ficando cada vez mais feia. O rapaz, ele vai lá, ele espanca a mulher e a agressão chega ao ponto de morder o nariz dela. As imagens não chegaram aí, mas deu para você imaginar. Uma pessoa mordendo o nariz da outra. Tá de brincadeira, né? Estão de sacanagem comigo. Por quê? Porque leis são brandas. Por isso, se ele tivesse uma lei mais firme, que deixasse ele ali no lugar dele certinho, mas não. É uma agressão aqui, uma agressão ali, até aconteceu o pior. É uma tragédia anunciada, vamos dizer assim? Pois é. Aos responsáveis aí, por favor, né? Vamos tentar fazer alguma coisa e eu volto a repetir. É ano de eleição. Em ano de eleição, pense bem no seu voto, porque as leis, quem faz, na verdade, é o seu voto. Vamos pensar nisso? Vamos ao intervalo aqui na MDTV, Jornal de Olho na Cidade. Voltamos daqui a pouquinho e voltamos com o comentário dele, Coronel Costa. Fique aí ligadinho com a gente. Voltamos já com o Jornal de Olho na Cidade. Mais importantes da sua vida. Se levarmos em conta as estatísticas brasileiras, pelo menos uma delas pode já ter sofrido violência doméstica.
A violência contra a mulher é democrática. Segundo a Organização Mundial da Saúde, ela acontece em todos os grupos sociais, religiosos, culturais e econômicos, e das mais distintas maneiras. De acordo com a Lei Maria da Penha, uma mulher pode sofrer violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. A maioria das mulheres vítimas de violência são agredidas pelos seus companheiros ou ex-companheiros, tanto em casa como na rua. E isso acontece o tempo todo. A cada 17 minutos, uma mulher é agredida fisicamente no Brasil. De meia em meia hora, alguém sofre violência psicológica ou moral. A cada 3 horas, alguém relata um caso de cárcere privado. Em um mesmo dia, 8 casos de violência sexual são descobertos no país. E toda semana, 33 mulheres são assassinadas por parceiros antigos ou atuais. O ataque é semanal para 75% das vítimas, situação que se repete por até 5 anos. Essa violência também atinge a parte mais vulnerável da família. A grande maioria dessas mulheres é mãe, e os filhos acabam presenciando ou sofrendo as agressões. Por que essas mulheres não acabam com isso? Porque não é tão simples. Elas costumam relatar que sentem medo de uma agressão ainda pior ou até mesmo um homicídio depois da denúncia. Há também o receio de que possam acabar saindo como vilãs. Além disso, muitas dependem financeiramente do agressor e não recebem apoio emocional de familiares ou conhecidos. Outro desestímulo é a falta de punição adequada para o agressor. Ele só fica atrás das grades de 3 meses a 3 anos. Isso quando fica. A razão de todo esse problema é histórica. A igualdade de gênero perante a lei é uma questão muito recente no Brasil. Até 1940, existia a Lei da Honra, que anulava a culpa do marido caso ele assassinasse a esposa que o havia traído. Lá fora, em países como o Egito, essa lei é válida até hoje. Por aqui, o caminho é aproveitar datas como o Dia da Mulher para deixar claro que esse tipo de violência não é aceitável e que quando o agressor não percebe isso, a única saída é meter a colher, sim. A cada minuto, 8 mulheres são vítimas de agressão no país. De cada 10 mulheres, 3 foram ameaçadas de morte pelo parceiro atual ou pelo ex. A cada 7 horas, um feminicídio acontece. Violência contra a mulher é crime. Nas próximas horas, alguém perto de você pode ser vítima. Por isso, é tão importante prestar atenção. Fique atento aos sinais. Escute, acolha, denuncie. Estamos de volta com o Jornal de Olho na Cidade. Voltamos com o Jornal de Olho na Cidade, na MDTV. Agora, no segundo bloco, temos a participação dele, Coronel Costa. Seja bem-vindo, Coronel. Obrigado a todos por essa participação e obrigado, Ricardo, por estar aqui, por estarmos juntos nessa edição do Jornal de Olho da Cidade. E vamos às notícias aí, então. Consórcio abre processo seletivo para a cidade de Mogi Guaçu e região. O Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de abril abriu as inscrições para a realização de processo seletivo de provas e títulos destinado a selecionar candidatos para a contratação por prazo indeterminado. Serão vagas para contratação imediata e cadastro reserva. Os selecionados irão prestar serviço em Mogi Mirim, Mogi Guaçu, Itapira e Estiva Gerbe. O valor da inscrição é de R$ 30 para cargos do ensino fundamental completo, R$ 40 para ensino médio e técnico completo e R$ 50 para nível superior completo.
E vamos então aos comentários dele, Coronel Costa. Vamos falar aí sobre esse consórcio. Quando olhamos essa situação no momento atual em que está, vendo que o consórcio 8 de abril abriu inscrições para as regiões, pode ter certeza e subentende-se, não serão para as regiões, serão exclusivamente para Mogi Guaçu. Por que nós temos que fazer essa explanação do fato? Lembrando que a Prefeitura fez um chamamento público na terceirização do Hospital Tabajara Ramos e das UPAs Santa Marta e do Jardim Novo. Consequentemente, eles têm 120 dias para chamar esse pessoal para substituir o atual Instituto INCS no Hospital Tabajara Ramos e nas duas UPAs Santa Marta e Jardim Novo. Por isso que eu sempre digo, quando nós recebemos uma notícia, temos que fazer uma explanação de todos esses fatos do que estão acontecendo. E fica aquela pergunta: como é que está sendo administrado a saúde atualmente? Esse atual instituto, que foi prorrogado por 120 dias, como será tratado, como está sendo pago e com que dinheiro isto está sendo administrado, essa situação no Hospital Tabajara Ramos. Vale lembrar, hein? Às vezes nós vamos tomando vários pontos e vários assuntos. O ano passado nós tivemos uma transferência financeira da Fundação Educacional Guaçuana para o Hospital Tabajara Ramos, que era um fato que merecia com toda certeza uma apuração. Não estou dizendo que a saúde não mereça esse aporte financeiro. Eu estou dizendo que, se houve esse aporte, tem que ser verificado e apurado por que precisou, que careceu, houve essa necessidade. Pois o ano passado, a saúde de Mogi Guaçu teve um aumento de mais de 110% de aporte financeiro na área da saúde. Então, quando nós olhamos essas inscrições do consórcio de 8 de abril, que as inscrições variam entre R$30 e R$50, nós temos que pensar que algo está acontecendo na calada da noite, que nós temos que tornar isso muito transparente, nós temos que fazê-lo para que a população seja informada de tudo o que está realmente acontecendo. Denúncia. Vamos assistir esse vídeo e na sequência a gente volta para fazer a análise dele. Mestre, boa tarde. Como é seu nome? Meu nome é Sebastião Cândido. Sebastião Cândido. O senhor trabalha na carvoaria? Trabalho na carvoaria. Onde fica a carvoaria? A carvoaria fica perto do Marangoni, aqui em cima, aqui no céu da Betapira. Tá. Meu nome é Leonardo. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor me responde se o senhor puder, tá? É de livre, espontânea vontade. Quem que leva madeira para fazer carvão lá na sua carvoaria? A turma que está cortando árvore aqui na cidade, estão cortando árvore na cidade e estão levando para a carvoaria. Em qual cidade? Entendeu? Tapira, Mojimirim, entendeu? Tá. Me diz uma coisa, o senhor conhece o Jefinho Freitas? Conheço. O senhor conhece o vereador André Siqueira? Conheço. E eles, o senhor já viu eles transportar madeira de corte de árvore para lá para fazer carvão? Para fazer carvão. E isso ocorre desde quando? Isso já vai fazer uns 3 anos mais, né, que tá correndo isso aí, viu? 3 anos? E os caras ganham muita grana com isso. Ganha. E me conta uma coisa, eles levam de caminhão, como é que é? Caminhão? E as pessoas que estão lá, elas são registradas, com carteira assinada, não? Não tem nada, registro não tem nada. É praticamente um trabalho escravo. E é por produção? É, por produção. Tá. Muito obrigado, viu? O senhor desculpa eu fazer essas perguntas para o senhor, mas eu estou precisando demonstrar isso para o Ministério Público e para a polícia faz um tempão, tá? Certo. Muito obrigado. Meu nome é Leonardo, viu? Prazer, Sebastião. Coronel, esse vídeo aí dessa denúncia da cidade de Itapira sobre essas madeiras. Essa situação já de há muito tempo foi levantada. Um fato que foi, vamos dizer assim, a vertente maior
dessa situação, onde foi começado essa apuração, foi quando teve aquele vendaval em que as árvores caíram, foram derrubadas e tiveram que fazer essas remoções. Tanto na cidade de Itapira quanto na cidade de Mojimirim, os vereadores realmente buscaram apurar o que estava acontecendo. Por isso que o fato está sendo mais centralizado, as apurações, em Mojimirim e em Itapira. Inclusive, essa apuração ela está muito mais rápida, muito mais fizeram muito mais apurações na cidade de Itapira, inclusive envolvendo um vereador. Mas nós não podemos esquecer que em Mogi Guaçu ninguém fez apuração nenhuma. Onde foram parar essas árvores? Ah, mas as árvores caíram, poderiam ser? Tudo bem. O vendaval já aconteceu há algum tempo. Essa carvoaria precisa de madeira constante para fazer carvão. Eu acredito que essas árvores dessa tempestade já acabaram. De onde estão vindo outras árvores? As árvores lá atrás, vocês lembram do corredor do papai? Para onde elas foram? Onde elas estiveram? Qual foi o destino que foi dado? Se foram comercializadas, onde foi parar o dinheiro? Por isso que nós, quando olhamos um fato, temos que olhar todo o contexto deste fato. E uma situação que nós sempre temos que lembrar: não existe fato escondido, existe fato que não foi apurado. Muito bem, coronel. Tem algumas perguntas aqui bem baseado nisso que o senhor falou. O pessoal está só reformulando aqui. Ó, estão cortando árvores indiscriminando para fazerem carvão. Quem leva esse benefício? Daí uma pergunta que a gente sempre tem que trazer à tona. Tem alguém levando vantagem? Quem? Por quê? Como que isso está sendo feito? As árvores têm que ser podadas? Com toda certeza acreditamos que sim, já que já fizemos várias reportagens, principalmente daquelas árvores que estão entrelaçando com os fios de alta tensão e os fios da rede elétrica. Mas fica aquela pergunta: o que é que está sendo feito na calada da noite e na surdina? E também a carvoaria, ela é irregular? Tem essa pergunta, né? O pessoal está perguntando. Porque fazem de modo totalmente precatório, exploram aí mão de obra, fazem todo o trabalho nas escuras, como já foi dito por aqui, né? E aí o pessoal está perguntando aqui, isso é clandestino, esse modo de produção? Não é que ele seja clandestino e nem seja de uma maneira precária. O que nós temos que sempre lembrar é o seguinte: para se conseguir uma licença dessa, a primeira licença que antevém é a licença que autoriza o corte e a poda de árvores. Quem forneceu? Onde que está? Quem está controlando? E se nós olharmos pela própria carvoaria, nós temos que pensar da seguinte forma: ela está legalizada? Ela tem registro? Ela tem os devidos autorizações, tanto do IBAMA quanto da Vigilância Sanitária? Então, são legislações que precisam ser respeitadas e verificadas. E neste caso da carvoaria, nós já começamos com toda certeza que não está sendo observada, que é a fiscalização do poder público municipal. Se ela está funcionando, a autorização e fiscalização do poder público, ela pode estar acontecendo de ser autorizada, mas a fiscalização deve estar sendo muito bem escondida, porque essas árvores não estão devidamente regulamentadas o seu corte e a sua poda. Seria essa a nossa afirmação, né, coronel? Necessária intervenção fiscal do poder público nesse caso? Sim. Isso é transparente, sim, mas tem que ser uma fiscalização literalmente honesta,
transparente e, acima de tudo, com responsabilidade. Responsabilidade com o meio ambiente, responsabilidade para com os funcionários que lá estão trabalhando, responsabilidade para com a legislação e não podemos deixar de esquecer, responsabilidade para com todos nós que respiramos. Coronel, e qual seria o primeiro passo? Um vereador teria que tomar essa frente, essa ação de fazer alguma coisa? O primeiro passo tem que partir do executivo, que é o próprio nome diz, que é o que executa. Ele tem a missão de fiscalização, autuação e também de lacrar o estabelecimento. Vocês podem ter certeza que uma empresa dessa precisa ter um filtro de resíduos, de retorno dessa fumaça para o meio ambiente. Vocês acham? Vocês acreditam que tenha? Eu sou capaz de afirmar para vocês que não tem. Então, com essas notícias, terminamos mais uma edição do Jornal De Olho na Cidade. Deixo aqui as condolências finais com o Coronel Costa. Obrigado a todos. Quero agradecer a todos a compreensão do motivo de eu estar meio que afastado da apresentação do jornal, mas estamos aqui com todo carinho, levando até vocês as nossas considerações dessas informações a todos vocês. Muito obrigado e fiquem com Deus. Obrigado a todos vocês. Continuem com a programação da MDTV. Volta em breve o Jornal De Olho na Cidade.